beleza? Então, hoje a gente vai começar com o estudo de estatística, certo? Como vocês já sabem, a gente está trabalhando com a questão da revisão esse semestre, certo? E a gente já viu conteúdos de primeiro ano, a gente já viu conteúdo de segundo ano, estamos começando agora com estatística, que é um conteúdo de terceiro, e a gente vai continuar com os conteúdos principais do ensino médio até o final do ano, beleza? Essa semana a gente vai revisar os conceitos de estatística e a gente vai começar pelos mais simples, que no caso é a ideia de população e amostra. Mas antes de começar a população e a amostra, vamos só lembrar um pouquinho. Estatística é o quê? É a ciência que estuda e analisa dados dentro de uma determinada população. É a ciência que a gente utiliza para descrever a intenção de uma população ou então para determinar quais são as possibilidades que melhor se encaixam com aquela determinada população. É o estudo de gráficos e tabelas e de dados relacionados a um determinado grupo, certo? Então o que acontece? Esse grupo é o que a gente vai chamar de população. O que é a população, então, por definição? É um conjunto definido por uma característica, beleza? Agora, esse conjunto definido por uma característica, ele pode ser uma grande variedade de coisas. Pode ser o número de alunos, aqui exemplo, alunos de uma escola, rebanho, um determinado criadouro, pode ser objetos, por exemplo, o número de canetas azuis que existe em um determinado local. Então, toda e qualquer conjunto que você criar, certo? E etc. Todo e qualquer conjunto que você criar, em que você estabelece uma característica, e essa característica dá para você um conjunto de elementos, é o que a gente vai chamar de população, certo? Então, a partir do momento que eu determino um conjunto em cima de uma característica, eu tenho aqui estabelecido o que é a minha população. Agora, o que é que vai ser a minha amostra? A minha amostra, ela vai ser parte dessa população, certo? Então, quando eu pego aqui o conjunto da população inteira, e eu pego um pedaço para representar o todo, eu tenho a minha determinada amostra. Então, parte da população. Então, por exemplo, alunos de uma escola pode ser a comitiva de alguns alunos, ou então um determinado conjunto, uma determinada sala da escola, alunos de uma determinada sala, que servem para representar todos os alunos. Então, vou botar aqui só comitiva. Comitiva de alunos. Algumas cabeças de um rebanho. Algumas cabeças de um rebanho. Canetas azuis que estão funcionando de um conjunto de canetas maior. Então, o que acontece? No caso, então, a gente vai ter o seguinte, bem estabelecido. População, um conjunto qual você já definiu com base em uma característica, então você estabeleceu essa característica define todos os elementos que você vai colocar dentro daquele conjunto. A amostra é uma determinada parcela daquela população que você inicialmente montou. Então, quando eu monto a população e tiro uma parte dela, essa parte é o que eu vou chamar de amostra. Por exemplo, se eu quero fazer um estudo da qualidade da água de um determinado lago,
Eu não vou fazer análise de todos os litros de água que tem dentro do lago. Basta que eu pegue uma determinada amostra da água e faça a análise daquela amostra. Aquilo ali é o que a gente já vai chamar de amostra. Então, aquela porçãozinha da água é definitivamente a ideia de amostra. Ah, eu tenho um rebanho de gado e eu quero verificar se o rebanho está com uma determinada doença. São muitas cabeças de gado. Então, eu separo uma quantidade de cabeças de gado que existe dentro daquele rebanho e faço o teste naqueles animais ali específicos para ver se eu descubro qual doença é essa ou se eles estão doentes. Por exemplo, uma das formas mais conhecidas que existe de amostra é a questão que a gente está chegando agora perto das eleições, são as pesquisas eleitorais. Por exemplo, você vai perceber que saem pesquisas determinando que tem candidato A está à frente de candidato B. Mas, em alguns casos, às vezes você não recebe em sua casa alguém fazendo o censo. Por exemplo, chegando para você entrevistando e perguntando qual é o candidato que você pretende votar. Mas a pesquisa sai assim mesmo. Por quê? Porque a questão da população, da amostra, aqui no caso, é uma parte da população que eles usam para determinar a pesquisa. Não necessariamente eles precisam falar com todas as pessoas daquele município, então com todas as pessoas do país, para poder ter os dados da pesquisa. Então, o que acontece? A população é o que você está estudando. A amostra é a parte dessa população que você vai usar na sua pesquisa. Definindo, fica melhor assim, belezinha? E aí, para poder ficar mais claro e você poder anotar um negócio que fique mais fácil de entender, literalmente tem um desenhozinho que explica bem. Então imagina que esse círculo maior aqui do lado de fora, ele vai ser o nosso círculo representando a população. Enquanto que esse círculo menor aqui, esse grupozinho menor, essa bolota menor aqui, vai ser o que a gente chama de amostra. Pela definição, a amostra é uma parte da população, certo? Então, se você chegar ao ponto desse círculo azul e comprometer todas ser exatamente o mesmo círculo preto, então você já não está trabalhando com a amostra, você está trabalhando com a população. Por definição, então, a amostra ela vai ser sempre uma porção da população, uma porção menor do todo. Belezinha? Então, deixe isso anotado. População é o conjunto que eu estabeleço com base em uma característica, a amostra é uma parte da população. Show? Agora, gente, o que a gente trabalha dentro da população ou dentro da amostra é o nosso alvo de pesquisa. E quando você fala em população e amostra, está pesquisando alguma coisa dentro daquela população e está usando aquela amostra para poder definir esse padrão, mas tem uma coisa, um alvo ali dentro que você está pesquisando. A intenção de voto, o peso, a altura, a quantidade de pessoas que existem em cada residência, uma doença, quem é que está infectado com aquela determinada doença, tá entendendo? Então o que acontece? Esses elementos que a gente pesquisa é o que a gente chama de variáveis. Então, quando a gente está trabalhando com pesquisa estatística, estabelecemos a população, estabelecemos a amostra que nós vamos pesquisar, a gente está procurando por determinadas variáveis. E essas variáveis, elas são divididas em 2 grupos maiores e 4 subgrupos menores. Então, vamos lá. Variáveis, elas podem ser do tipo qualitativas, certo? Ou quantitativas. Beleza? Ou quantitativas. E aí o que acontece, galera? Ó, se a variável qualitativa, ele é aquele exemplo de variável que a gente estabelece sendo um adjetivo simples que você dá a um determinado elemento da sua amostra. A população e a amostra elas vão ser compostas de elementos. Cada um daqueles elementos vai possuir uma variável que você está pesquisando na sua pesquisa estatística. No caso das variáveis qualitativas, elas são basicamente adjetivos que você estabelece para aquelas determinado elemento. Então, vamos botar aqui logo como adjetivos. Adjetivos estabelecidos para cada elemento. Beleza. E aí o que acontece, galera? Então, galera, o que acontece? As variáveis qualitativas, elas são basicamente adjetivos. Elas vão representar intensidade, vão representar uma característica como cor do cabelo, cor da pele, etnia.
vão representar religião, elas vão representar nível de escolaridade, vão representar coisas que não necessariamente você expressa em forma de números, certo? Então essas qualidades, esses variáveis que você não expressa em forma numérica dentro de uma pesquisa estatística, a gente vai chamar de variáveis qualitativas, certo? E dentro dessas qualitativas existem dois subgrupos. Primeiro, eu posso ter a qualitativa nominal e a qualitativa ordinal. Essa aqui eu não vou. Essas aqui, por sua vez, são o quê? A nominal é basicamente o adjetivo em si, certo? Então você está lidando realmente aqui com um adjetivo, cor, gênero musical, cor dos olhos, cor do cabelo, estou falando já de cor de novo, a religião das pessoas. Então, tipo, essas características que você não estabelece uma ordem específica para ela, que ela é só um adjetivo que você dá para a pessoa e que ele não tem um momento certo de aparição, ele não é mais importante do que outro, a gente vai chamar de variáveis qualitativas nominais, certo? Agora, quanto às ordinais, pelo nome você já pode estabelecer que é a questão da ordem. Então, por exemplo, as ordinais elas vão dar para a gente uma ordem específica. São aquelas variáveis que vão representar uma intensidade, um nível, uma colocação. São aquelas variáveis que vão falar para a gente que, fulaninho está aqui. Se eu sei que fulaninho está aqui, então automaticamente eu já associo que existe alguém que vem depois, alguém que vem antes dele, certo? Então, por exemplo, a colocação, a sua classificação num determinado evento esportivo. Então, se eu digo para você que a pessoa está em quinta, porque existe um quarto, um terceiro, um segundo e um primeiro na frente dele, certo? Se eu digo para você o nível de escolaridade da pessoa, não, a pessoa tem um ensino médio completo. Então, significa que ela não tem um ensino superior, mas ela tem um ensino fundamental. Então, você consegue estabelecer uma ordem de aparição para aquilo ali. Então, por exemplo, o nível de proficiência em matemática, a pessoa é ruim, médio ou então bom. Se eu estabeleço que ela é médio, então tem o bom e ainda tem o ruim. Se eu estabeleço que ela é ruim, então tem o médio e ainda tem o bom acima dela. Se ela é boa, então atrás dela tem o médio e tem o ruim. Então o que acontece? Você tem essas situações em que você, quando dá a variável, você estabelece uma ordem específica. Você pode dizer, ele está antes ou então ele está depois de fulaninho, ali dentro daquela classificação que você está montando. Beleza? Agora, quanto às variáveis quantitativas, o que acontece? As variáveis quantitativas elas vão representar para a gente grandezas ou variáveis que são expressas em forma de números. Então, por exemplo, o peso de uma pessoa, que é representado por um número racional. Você tem a altura, outro número racional. O número do sapato, um número inteiro. Você pode ter, por exemplo, uma contagem qualquer. O número de casos em que isso aconteceu, de assaltos em que uma determinada pessoa sofreu. O número de assaltos que ela sofreu. Um número natural. Então, todas essas variáveis que você representa em forma de número, seja por distância, uma área, um volume, uma contagem, é uma variável quantitativa. Agora, dentro dessas variáveis quantitativas também existem dois subgrupos, que no caso são as variáveis quantitativas discretas e as variáveis quantitativas contínuas. E aí, galera, quanto às variáveis quantitativas discretas e contínuas, você também vai ter duas relações interessantes aqui. Então, essas variáveis quantitativas falam sobre números, são representadas Então, no caso, essas variáveis quantitativas são representadas por números reais quaisquer, e eu tenho ainda as discretas e as contínuas. No caso das variáveis quantitativas discretas, certo? Elas vão ter o seguinte: as variáveis quantitativas discretas, elas vão dar para a gente representações em números inteiros. Então, por exemplo, o número do sapato de uma pessoa, o padrão que a gente usa aqui no Brasil, 28, 28, 38, 40, 42, 41. Então, são todos números inteiros. Não existe uma representação decimal desses números. O número de ovos dentro de uma determinada cesta, variável quantitativa discreta, porque você não vai representar o número de ovos
por meio ovo, ou então um quarto de ovo. Você representa por um ovo inteiro, ou então não representa o ovo, certo? O número de pessoas que habitam em determinada residência. Só porque o tamanho da pessoa não vai influenciar. Então, se tem 5 pessoas ali dentro, uma delas é muito baixinha, você não vai representar como meia pessoa. Continua sendo 5 pessoas ao todo. Então, todos esses valores que você tem que representar obrigatoriamente por números inteiros, a gente vai chamar de variáveis quantitativas discretas, certo? Números inteiros. Discretos estão relacionados com os nossos números inteiros. Vamos até colocar aqui, certo? Números inteiros. E aí o que acontece? A gente está trabalhando então com números inteiros. Agora, quando a gente está trabalhando com as contínuas, o que acontece? As variáveis quantitativas contínuas, elas já vão trabalhar com números decimais. Então, por exemplo, você vai ter ali volume, área, distância, que são grandezas que você pode representar com números decimais, certo? Então, a partir do momento que eu posso trabalhar com números decimais, estou trabalhando com as variáveis quantitativas contínuas, certo? Então, se eu trabalho com a altura, com o peso, com o volume de um determinado objeto, se eu estou trabalhando com o tempo, que eu posso representar em número decimal também, se eu estou trabalhando com a nota de uma determinada pessoa, por exemplo, a variável é uma nota, a nota não necessariamente é um número inteiro, pode ser um número decimal também. Então, a partir do momento que eu trabalho com variáveis numéricas, com números decimais, eu estou trabalhando com variáveis quantitativas contínuas. Então, recapitulando, variáveis são os pontos que estamos estudando na nossa pesquisa, quando elas podem ser qualitativas, ou seja, ser adjetivos estabelecidos para cada elemento, que é o objeto que está dentro do conjunto da nossa pesquisa, ou podem ser quantitativas, que são aquelas variáveis que são expressas por números, são expressas numericamente. Desses adjetivos, as qualitativas, elas podem ser nominais, que não expressam uma ordem específica, é só uma característica daquele elemento ali em específico, que não vai ter uma ordem de aparição, certo? Ou ordinais, em que vai haver uma determinada ordem, representar uma intensidade, uma colocação, beleza? Das quantitativas, podemos ter as variáveis quantitativas discretas, que as que são representadas por números inteiros. Aqui trabalhamos com números, e aqui especificamente números inteiros, nas discretas. E as contínuas, que são aquelas que são representadas por números decimais. E as de números decimais, ou raízes, qualquer número que tenha uma forma, qualquer variável quantitativa que possa ser representada na forma decimal, entra na característica das variáveis quantitativas contínuas. Beleza? Então vamos deixar isso aí estabelecido. Então, galera, vamos começar agora a analisar a questão das medidas de tendência central. Se já estabelecemos as variáveis, o que acontece? Dentro das variáveis que a gente tem na estatística, a gente pode trabalhar com algumas medidas que vão centralizar o grupo que a gente está estudando. É muito comum dentro da estatística você querer estabelecer uma variável que ela determine a preferência da maior, ela determine aquele conjunto. Então, quando eu procuro centralizar um valor, uma variável que está dentro daquele conjunto ali, eu preciso utilizar medidas de tendência central. As medidas de tendência central são 3: média, mediana e moda. O que acontece nessas 3 medidas de tendência central? Eu vou pegar os variáveis dentro de um grupo, certo? Variáveis, e vou expressar elas de uma forma quantitativa, certo? Vou precisar que elas estejam expressas de uma maneira quantitativa. E conforme eu pego elas expressas de uma maneira quantitativa, eu vou trabalhando com os dados, procurando sempre afunilar essas medidas, certo? Funilar aqueles dados, aquelas variáveis, a uma variável específica que represente o todo, certo? Então eu afunilo tudo, aí digo, olha, a variável que representa esse todo aqui é isso. Mesmo que às vezes você tenha variações para mais ou para menos, mas aquela lá é a variável que representa a galera toda, representa aquela população, aquela amostra, beleza? Então vamos lá. As 3 medidas são fáceis também de fazer, é super tranquilo. Vamos começar então pela média, certo? Que ela pode ser de 2 tipos. Do tipo média aritmética simples, certo? Ou ponderada. Eu vou adiantar para você que o conceito é basicamente o mesmo, certo? O que a média faz para a gente? A média, ela procura estabelecer para a gente uma centralização, como eu já disse, medida de tendência central, só que ela faz o seguinte: imagina que você tem aqui 2 valores e uma reta numérica.
Aí eu vou colocar aqui tipo o 4 e aqui o 9. Certo? 4 e 9. O que acontece? A média, ela vai procurar para a gente, essa medida de tendência central, ela vai procurar para a gente estabelecer quem é o centro dessas medidas aqui. Se eu tenho duas medidas, imediatamente ela vai dizer para mim quem é o número que está imediatamente entre elas duas, o número que está exatamente no centro. O número que vai, quando eu marcar aqui, a distância entre esse número e esse é igual a desse número e esse aqui. Então, por exemplo, se eu quero fazer a média entre dois números aí, 9 e 4, o que eu faria para determinar essa média? Sempre que eu vou determinar uma média, no caso aqui a simples, beleza? Eu faço o seguinte, eu somo os números, no caso aqui o meu 9 e o meu 4. Lembrando que a média ela é representada por esse xzinho com a barrinha em cima, beleza? Então isso aqui, você viu esse xzinho com a barrinha em cima, você já está falando automaticamente de média. Então vamos lá. No caso, minha média aqui vai ser a soma dos valores que eu estou querendo procurar o do centro. Pode ser 2, 3, 4, 10, 50 mil valores. Você vai somar eles, certo? Soma os valores. Conta quantos valores você está somando. Você tem que saber quantos números você está somando. E por último, você divide pela quantidade. No caso, aqui são 2. Eu vou dividir por 2. Se fossem 3 números, eu dividiria por 3. Se fossem 10 números, eu dividiria por 10. Se fossem 11 números, dividiria por 11. Então, o princípio é esse. Soma todos os termos e depois conta quantos são. Divide por essa quantidade. Então, vamos lá. 9 mais 4 vai ser o quê? 13. Dividido por 2 vai ser 6,5. Belezinha? Então, no caso, o número que está imediatamente aqui entre esses dois é o meu 6,5. A distância que existe entre esse e esse daqui é igual a esse e esse. 6,5 menos 4 dá 2,5. 9 menos 6,5 também vai dar 2,5. Então, o que acontece? A distância entre esse número e esse é igual a ele e esse outro. Certo? Vai procurar sempre esse número que está no centro. Eduardo, eu sempre vou ter que fazer, só vai existir a média entre dois termos? Não. Como eu disse no começo, a média ela pode existir para 2, para 3, para 4, para 10, para 50 termos. Não importa. Contando que você some todos eles e sempre divida pela quantidade. O conceito de média simples, então, vai ser isso aqui. Ó. A média vai ser, então, a soma de todos os termos. Então, aqui eu vou botar o primeiro, o segundo, somar até o último termo que eu preciso somar, certo? Vou botar aqui xn representando o último. E depois eu vou dividir isso aqui pela quantidade de termos que eu somei. A fórmula fica sendo essa. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 4 notas, certo? E aí eu vou ter uma primeira nota, vou botar aqui atividade, AT, vou botar aqui trabalho, só T, vou botar aqui avaliação parcial e vou botar aqui avaliação bimestral, certo? E aí a pessoa tirou aqui 5, tirou 3 das atividades. Aí no trabalho tirou um 10. Aí veio aqui para avaliação parcial, tirou um outro 5. E nessa avaliação bimestral aqui, veio e tirou outro 10, por exemplo. Certo? Jogando aqui as médias dos valores bem sortidos. O que acontece? A média entre esses 4 termos vai ser basicamente o quê? Esse x barra, que vai ser a soma do 3, que é o primeiro, mais o 10, que é o segundo, mais o 5, que é o terceiro, mais o outro 10, que é o quarto, dividido por 4, porque é o número de notas que tem ali. E aí eu vou fazer o seguinte, 3 mais 10, 13, 13 mais 5, 18, 18 mais 10, 28. 28 sobre 4. E aí eu vou dividir esse 28 por 4. No caso, 28 dividido por 4 é 7. Portanto, a média dessa pessoa fica sendo 7. É por isso que muitas vezes acontece aquelas situações. Eu tirei 10 na prova, minha média ficou 7. Por quê? Porque sua nota em outros quesitos não foi 10. Então você não tinha como ficar dando 10 na sua média. Beleza? A ideia é essa daqui. Soma e divide pela quantidade. Agora, galera, o que acontece? Se eu estou trabalhando com termos diferentes aqui, eu posso fazer esse processo que vai funcionar beleza. Agora, por exemplo, aqui nesse nosso caso das notas, aqui eu tinha termos diferentes. Aqui nesse caso, a nota tinha aparição do 10 duas vezes. Aí eu tinha repetição do termo. Quando existem repetições de termo, eu posso responder, dependendo
da situação utilizando a média aritmética ponderada. Por quê? A média aritmética ponderada, no caso, quando há muitas repetições de termos, ela se torna mais prática do que a média aritmética simples. Por exemplo, a média aritmética ponderada, ela vai considerar uma coisa que nós chamamos de peso. O que é o peso? É o número de repetições de cada um dos elementos. Então imagine o seguinte, aqui eu somei só 4 termos, estava fácil, estava simples. Mas agora vamos fazer uma tabelinha aqui. Vamos imaginar que isso aqui é a altura, certo? E isso aqui é a frequência, que é o número de aparições. É o número de aparições de cada elemento. Dentro da estatística, a frequência é esse número de aparições. Beleza? Vou deixar estabelecido aí também, anoto no caderno. Então o que acontece? Eu vou pegar então uma altura aqui de 1 metro. Vou pegar uma altura de 1,5 metros. Vou pegar uma altura aqui de 2 metros. Beleza? E aqui eu vou colocar a frequência de aparição de cada uma dessas alturas. Aqui eu vou colocar, tem 20 pessoas com 1 metro, tem 35 pessoas com 1,5 metro e tem 10 pessoas com 2 metros. Certo? Essa é a frequência. Galera, se eu quiser estabelecer essa média entre esses termos, eu vou fazer como eu fiz nesse caso aqui. Eu somo todos eles, certo? Os 20 números 1, os 35 números 1,5 e os 10 números 2 e divido pela quantidade. No caso, minha quantidade aqui vai ser o equivalente a 65. Mas então, esse termo aqui, esses elementos aqui, certo? São o número total de elementos que existe dentro dessa minha pesquisa. Tem 65 elementos, beleza? E aí o que acontece? Esses 65 elementos aqui, que é a minha frequência, que é o meu número total de elementos dentro dessa frequência absoluta, lembrando que frequência absoluta é a contagem dos elementos em números inteiros, certo? A contagem em números inteiros, que aparece aqui a frequência absoluta. Mas então, o que acontece? Essa frequência que eu vou ter aqui, esse número total de elementos, vai ser o meu N aqui de baixo. Agora, para mim efetuar do jeito que está aqui, basta que eu faça o seguinte. Eu simplesmente somo esse 1 aqui, como eu disse, 20 vezes, esse aqui 35 vezes, esse aqui 10. Percebeu que vai ficar uma coisa muito grande para tu estar fazendo as adiçõezinhas bonitinhas? Então o que acontece? A média aritmética ponderada, ela permite que a gente faça esse tipo de operação sem precisar de muito espaço. Como? A média aritmética ponderada também é representada pelo x barra, só que com um pezinho aqui embaixo. Beleza? Só para representar o ponderado. E o que é que vai acontecer? Para cada elemento que aparecer, ela vai ter a questão do que eu falei para vocês, que é o peso. O que é esse peso? É esse número de aparições que vai ter aqui de cada elemento. Então, meu elemento 1 é o 1, meu peso é o 20. Ou então, meu elemento 1 é o 1 e a frequência é o 20. Esse peso, essa frequência, vai ser basicamente a mesma coisa. Então, o que acontece? Aqui eu vou ter o x2, peso 2, mais xn, o peso n. E tudo isso aqui, gente, eu vou dividir pela soma dos meus pesos. Beleza? Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? No caso da média, nossa média aritmética ponderada, eu vou fazer isso. Eu vou simplesmente somar, certo? Cada um desses produtos. Então, no caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o respectivo elemento, multiplicar pelo número de aparições dele, ou seja, 1 vezes 20. Vou somar esse produto com o segundo elemento, vezes o número de aparições dele, ou seja, 1,5 vezes 35. Mais o terceiro elemento, que é o 2, vezes o número de aparição dele, que é 10. E vou dividir isso aqui no final pela soma de cada um desses pesos, ou cada uma dessas frequências. Então vai ficar o que aqui? Ó? 20 mais 35 mais 10. Fazendo esse procedimento aí, repare, eu estou somando os 21, certo? Eu estou somando os 35, 1,5, e eu estou somando os 10 números 2. E estou dividindo pela quantidade total de elementos, porque quando eu somo a frequência de cada um desses, eu vou ter um número total de elementos que está na minha pesquisa. Então, a partir do momento que eu fiz a multiplicação, fiz a soma e dividi, eu também estou obtendo a minha média. Ou seja, é o mesmo processo.
Então você pode optar por fazer um ou outro? Pode. Mas num caso desse daqui, por exemplo, você tinha 65 termos, é mais interessante fazer a ponderada, ó, porque ela fica menorzinha. Se você realmente alinhar os 65 termos na soma, você já vai ter um trabalho bem maior. Então o que acontece com a média aritmética ponderada? Eu faço esses produtos aqui, essas multiplicações, 1 vezes 20 que dá 20, mais 1 vezes 35, que vai dar um número decimalzinho aqui que vai ser 1,5 vezes 35, 5 vezes 5, 25, deixa 5, vai 2. 5 vezes 3, 15 e 2, 17. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 3, 3. 5, 12, deixa 2, vai 1, 5. E como tem um número na casa decimal aqui, uma vírgula aqui que fica 52,5. Então aqui dá 52,5, né? E aí, continuando, a gente vai ter então aqui 2 vezes 10, que vai dar no caso 20. Beleza? Agora, embaixo, como eu já tinha feito a soma aqui anteriormente, né? 20 mais 35 mais 10 vai dar 65. Então aqui embaixo eu já posso colocar os meus 65. Aqui ó, eu vou ter então 20 mais 52,5 vai dar 72,5. 72,5 mais 20 vai dar 92,5. Sobre 60. E aí, eu só tenho que fazer o que agora? Dividir esse 92,5 por 60. E você vai ter o seguinte, 92,5 por 60, a gente faz 925 dividido por 600, certo? E aí, para tirar a vírgula daqui, acrescento o zero aqui. Vamos fazer aqui 1, certo? 1 vezes 600 vai dar 600, para isso aqui vai faltar 325. Coloca zero aqui, vírgula aqui. Isso aqui vai dar por 5, vai dar 3.000. Por 6 vai dar 3.600. Então por 5. 3.000 vai dar 250. Vou colocar um zero aqui. Por 3 vai dar 1.800. Por 4 vai dar 2.400. 2.400 para 2.500 falta 100. Aí eu coloco um zerinho aqui. E aqui eu vou colocar 1. Bem, para facilitar a nossa conta, como a questão dessa altura ele representou uma casa decimal, eu já posso pegando esse 5 aqui, ó. Porque aqui, como já é 4, para arredondar, vai ficar 1,5 mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui vai dar, então, aproximadamente 1,5. Vai dar aproximadamente 1,5. Posso continuar a divisão aqui? Posso. Ela vai ter um período, vai ter mais casas decimais. Mas arredondando mesmo, ela vai ficar com 1,5. Porque aqui antes do 5 é um 4. Se for abaixo de 5, então eu simplesmente posso não anotar essa parte de cá e arredondar para baixo essa altura. Então, no caso, 1,5 metros. No caso, então, o que a gente vai ter aqui, galera? A gente vai ter o seguinte. Então, terminou isso aqui, você repara que a altura média vai ser 1,5. E aí você pode reparar que isso faz sentido com nossos dados, porque ó, tá vendo que 1,5 m é 35 pessoas? É mais gente do que 1 metro de altura e é mais gente do que 2 metros. Então, por exemplo, eu não podia representar esse grupo aí, que a maioria tem 1,5 m, com uma altura de 2 metros. Não podia representar com a altura de 1 metro de altura. Por quê? Porque a maioria se encaixa aqui dentro. Como a ideia é centralizar essa medida, então a gente vai procurar a média, ela vai dar para a gente o valor mais central entre todos eles. Pode acontecer desses valores aqui, eles serem, por exemplo, mais, eles puxarem mais para um lado do que para o outro, mas vai depender basicamente da frequência. Por exemplo, se esse 2 metros aqui fosse 40 termos, 60 termos, essa média, você ia perceber que ela ia se aproximar mais de 2 metros de altura do que do 1 metro, ou então mesmo do 1,5 m, certo? Se a mais grandíssima maioria fosse de 1 metro, essa altura média ela ia reduzir, ia deixar de ser 1,5 m para ser uma altura menor do que 1,5 m, mais próxima de 1 metro. Agora, o que acontece, tanto na média aritmética simples quanto na ponderada, é sempre o seguinte: não vai exceder o valor da média, ela nem vai ser menor do que o menor termo e nem vai ser maior do que o maior termo que você está colocando na média. Ele sempre vai ser um valor que vai estar ali entre esses dois. Pegou o maior e o menor, você verifica. Se ele for maior do que o maior termo, a média foi calculada errada. Se for menor do que o menor termo, a média também foi calculada errada. Belezinha?
Agora vamos para a nossa segunda medida de tangente central, que é, no caso, a nossa mediana. A mediana, ela é representada por MD. M com desenho minúsculo assim de lado. O que é a mediana? A mediana é o valor que você encontra quando você pega todos os termos da sua análise, coloca eles em ordem crescente e existe um valorzinho que vai estar ali entre todos eles. Esse valor que vai estar exatamente no meio é o que a gente chama de mediana. E olha só como funciona. Então, no caso aqui, eu vou pegar um exemplo. Então, vamos dizer que eu coloquei aqui o número 5, o 3, tá? Vou colocar só números inteiros, o 2, o 0, o 1, o 10, o 2 de novo e o 7, certo? O que é a mediana? É o termo que vai estar exatamente no meio de todos eles. Então, eu vou primeiro fazer o seguinte, colocar todos esses termos em ordem crescente. Então, vamos pegar aqui, quem é o menor desses termos? 0. Então, eu vou colocar o 0 aqui. Quem é que vem depois do 0? 1. Então, vou botar 1 aqui. Depois do 1 vem o 2. E ó, aparece o 2 aqui de novo. Então, coloca ele mais uma vez, tá? Se houver repetições de termos, coloca também. Eles juntinhos um depois do outro, não tem problema. Depois vem o 3. Depois o 5. Depois do 5, 6, 7. Vem o 7. Depois do 7, 8, 9, chega no 10. E aqui você tem seus termos de ordem crescente, certo? 1, 2, 2, 3, 5, 7 e 10. E aí o que acontece? O que vai ser a mediana? Vai ser o termo que se encontra exatamente entre todos eles. Como é que eu faço para determinar isso, gente? Tem um cálculozinho muito simples que dá para você fazer. Ou você faz com o olho, ou você faz também com esse cálculo, dependendo da sua necessidade. Então, por exemplo, ó, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Quem é que vai ser a mediana? Vai ser o termo que está no centro. Agora, quando eu tenho uma quantidade par de termos, certo? Então é importante você lembrar aqui que existe uma quantidade par de termos. E essa daqui vai ser a nossa observaçãozinha. Essa mediana, ela vai ser a média entre os dois termos do centro. No caso ali, como eu tenho 8 termos, o que acontece? Para que eu determine quem é o termo, quem são os dois termos que estão no centro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro dividir aqui a quantidade de termos, ou seja, no caso o número de elementos que eu tenho aqui, o meu primeiro termo central, certo? Primeiro termo central que eu estou procurando, que esse aqui, eu vou dizer que ele vai estar na ordem, a ordem dele vai ser o quê? O número de termos dividido por 2. Então, no caso, o meu x aí, o termo que está nessa ordem, vai ser o quê? No caso, como o meu número de elementos aqui é 8, vai ser o 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é quanto? 4. Então, como 8 dividido por 2 é 4, eu estou procurando o x, que está na posição de número 4, o quarto termo da nossa sequência. Então, se eu quero descobrir se preciso de uma formulazinha, eu faço só isso. Tenho uma quantidade de par de termos, divido essa quantidade por 2. Encontro o primeiro que está no centro. No caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, meu primeiro termo central é esse aqui. Agora, tu falou o segundo, tu falou o primeiro. Então, tem outro, né? Variável quantitativa ou qualitativa ordinal. Se tem o primeiro, tem o segundo. Quem é que vai ser o segundo termo que vai estar aqui no meio? Para mim saber quem é ele, eu venho aqui nessa ordemzinha que está aqui do lado e adiciono 1. Então, por exemplo, a minha ordem ali é 4, adicionando 1 fica 5. Então, agora eu vou procurar o termo que está na posição de número 5. O quinto termo da minha sequência. No caso aqui, eu vou vir então no... Se aqui é o quarto, isso aqui é o quinto. Então, se eu achei aqui os meus dois termos centrais, ó, o 2 e o 3, o que é que eu faço? Agora, para me determinar quem é essa mediana, MD, basta que eu some os dois, some esses dois termos aqui, esse termo com a ordem n sobre 2, que é dividir o número de termos por 2, mais esse termo com a ordem n sobre 2 mais 1, né, que é o termo que vem logo depois desse, e divida por 2. No nosso caso, isso aqui vai ser MD igual a 2 mais 3 sobre 2. 2 mais 3 vai ser 5, certo? E 5 dividido por 2 vai ser 2,5. Ou seja, essa mediana aqui no caso vai ser 2,5.
Ah, Eduardo, mas aí eu podia ter feito no olho. Por que você precisou fazer essas continhas aí para saber quem eram esses termos do centro? Simples. Aqui no caso, gente, você estava com todos os dados em forma de uma lista que só tinha 8 termos e estava muito fácil de você ver quem estava no meio. Era simples. Se eu pedisse para você fazer isso aqui, sem você entender nem o que era mediana, você ia chegar a esses 2 termos no meio na maior facilidade do mundo. Você ia dizer, não, Eduardo, tem 2 termos aqui no centro, que é o 2 e o 3. Aí sobra 3 para cá e 3 para lá. Só tem esses 2 aí no meio. Você ia chegar fácil. Só que o problema é o seguinte, às vezes você está lidando com uma sequência muito grande de termos. Ou então com termos tabelados, como foi o caso da nossa frequência, do exemplo da média aritmética ponderada. Se eu preciso determinar quem é o termo que está ali naquele centro, eu preciso da ordem dele. E para determinar essa ordem, quando você não consegue colocar todos os termos em ordem crescente, eu vou precisar fazer essa continha. Então, por exemplo, eu tinha 65 termos. Para me determinar quem era o termo central, eu ia precisar fazer uma continha para achar quem era o termo que está, a ordem do termo que estava no meio. E com base na frequência, eu descobri isso. Vamos para outro exemplo, uma tabelinha para você ver como ia fazer diferença. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho então minha variável, que pode ser 2, 3 ou 4, tá? Peguei uma variável numérica aleatória, só para a gente ter um exemplo, e uma frequência, certo? Então aqui uma variável, desse lado pode ser qualquer coisa, uma frequência dizendo só o número de vezes que cada uma aparece. O que acontece? Para me determinar essa mediana aí nessa tabela, por exemplo. Se você fizer aqui a conta, você vai ver que existe uma quantidade de termos aqui, né? No caso, 20, no caso aqui vai dar o quê? 10 mais 12 dá 22. Então você vai ter 22 termos. Beleza, número par de termos. Galera, eu posso colocar esses 4 números 2, esses 3 números 6, esses 12 números 4 e verificar quem está no meio? Posso. Só que, nesse caso aqui tem 22. Podia ser 220? Podia também. Podia ser, sei lá, 300 termos? Podia também. Não tem problema nenhum. Isso pode simplesmente acontecer. Dentro de estatística, como a gente está trabalhando com a ideia de centralizar medidas em uma população, quanto mais gente você consegue reunir nessa amostra dessa população, melhor. Então o que acontece? Você pode literalmente precisar fazer isso aí com 2.000 termos. Você vai alinhar os 2.000 termos para achar a mediana? Não. Então o que vai acontecer? Para que eu determine isso aqui, eu faço o seguinte. Meu primeiro termo, certo? Que é esse x com n, que é o número de termos dividido por 2, vai ser o quê? X que é igual a 22 dividido por 2. 22 dividido por 2 é 11. O meu segundo termo central, que vai ser esse n sobre 2 mais 1, vai ser igual ao quê? Ao 11, né? Que é o 22 dividido por 2, mais 1, que vai dar o quê? 12. E aí observa só o detalhe, galera. Aqui eu vou ter o 11, o 11º e o 12º termos, é os que vão estar no centro. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Para que eu determine quem são esses termos aqui na nossa tabela de frequência, que tem galera que acha que é mais difícil fazer na tabela de frequência do que com a lista de termos, e eu vou advertir que não é o seguinte. Eu vou simplesmente analisar o seguinte. Aqui eu não tenho 4 termos, então o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto termo estão aqui. Entendeu? O quinto, depois que passa esses 4, tem mais 6 termos. Então, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 11º vão estar, ou o 10º vão estar bem aqui, certo? Então, o que acontece? Você vai ter o seguinte, os primeiros 4 e depois os 6. Aqui, no total, tem quantos termos? 10. 4 mais 6, 10. Então, os 10 primeiros termos estão aqui. Então, o 11º vai estar onde? Aqui dentro. Aqui tem até o quarto. Aqui tem do quinto até o 10º. Aqui vai ter já do 11º até o 12º termo. Isso você consegue analisar só olhando para o gráfico. Ó. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto aqui em cima. Aqui no meio, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. E aqui o resto. 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 19º, 20º, 21º, 22º. Então, você observa que dá para fazer essa contagem aqui pela frequência mesmo. Lembre, é o termo que está na 11ª posição. Ou seja, conta 11 termos e para nele. O termo que está na 12ª posição, então conta os 12 termos e para nesse termo ali. Então, o que acontece, galera? Ó, você vai observar, então, que até o 10º está aqui. O 11º e o 12º vão estar bem aqui, ó, nessa variável 4. Vão ser a variável 4, os dois. Então, para que eu determine quem é a nossa mediana, certo?
aqui no caso, que é o nosso MD, ele vai ser a soma dos dois termos que estão no centro. No caso, são 4, né? Os dois são iguais a 4. Então, vai ser 4 mais 4 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 4. Beleza? Então, usando a tabela de frequência, dá para fazer também tranquilamente. Aí você vai me perguntar, pô, Eduardo, mas aí você falou, certo? Dos termos que tem uma quantidade par de termos. E a quantidade ímpar? Vai ficar pior, né? Mais difícil. Não, aí vai ficar até mais fácil. Por quê? Ó? Preste atenção. Vou botar o primeiro exemplo aqui no quadro. Vamos aí para o nosso exemplo agora com uma quantidade ímpar de termos. Então, vou colocar esses termos em ordem crescente, tá? Então, vamos lá. O primeiro aqui vai ser, no caso, o meu 0, certo? Que é o menor de todos. Então, 0. Depois vem o 1. Depois vem o 2. Depois vem o 3. Depois vem o 4. Depois vem o 5. E por último vem o 7. Beleza? Eduardo, sempre vai ter uma sequência assim, uma contagenzinha simples, a gente tá aí. Não. Ele pode pular do primeiro, pode pular do 0 direto para o 50 e aí ter o 51 que vem depois. E depois ter o 52,001 e aí já pula para o 100,009. Não importa. O que importa é você colocar em ordem crescente. Certo? Não vai ser alterado a ordem do termo, só porque a diferença entre o primeiro e o segundo é 300 termos e entre o primeiro 300 unidades e entre o segundo e o terceiro é 0,001. Isso aí não interfere em nada. É só a questão da ordem mesmo. Então o que acontece? Aqui no caso, gente, eu vou ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. 7 é um número ímpar. Quando eu estou trabalhando com uma sequência de termos de ordem ímpar, a coisa é mais fácil. Por quê? O termo que vai ficar aqui no centro, ele vai ser o termo xn, ou o termo da posição n mais 1 sobre 2. Isso, colocando em claro e bom português, é o seguinte. Quando eu tenho aqui 7 termos, o meu número de termos é 7. Então, x, que vai ser 7 mais 1, ou seja, eu vou adicionar 1 a esse termo de ordem ímpar, né? E depois eu vou dividir tudo isso aqui por 2. 7 mais 1 dá quanto? 8. Então, aqui vai ser o x, 8 sobre 2. 8 sobre 2 é quanto? 4. Então, o que acontece? Ó? O quarto termo é o que está no centro. Ó. 1, 2, 3, 4. Meu 3 aqui está no centro. E observa aqui, ó. O 3, do 3 para lá, tem 3 termos. Do 3 para cá também tem 3 termos. Então, ele ficou exatamente no meio. É muito mais fácil. E quem é que vai ser a mediana, Eduardo? Aposto que tem um cálculo louco para fazer aí. Não tem. A mediana, por sua vez aqui, quando a sequência de termos tem uma quantidade de termos ímpar, vai ser o próprio termo aqui. Então, no caso, minha mediana vai ser propriamente o 3, certo? Sem alteração nenhuma. Ah, Eduardo, na tabela de frequência, vai ficar mais difícil? Vamos verificar agora. Peguei aqui uma tabela de frequência aleatória, certo? Então, aqui eu peguei com a mesma frequência que tinha no nosso primeiro exemplo de média, tá? Mas é só para ilustrar. O que acontece aqui? Ó? No caso aqui eu vou ter uma quantidade de termos ímpar, né? Então o que acontece? Se eu somar isso aqui, você vai perceber que dá 65. Ah, Eduardo, eu vou precisar usar aquele cálculo lá para todo caso? Não. Quando for em situações pequenininhas como aquela, se você colocar em ordem de frequência vindo do meio, tá valendo. Quantidades pequenas da sequência com quantidade pequena de termos, você faz no olho. É rápido, é mais fácil até. Ligeirinho você termina, ligeirinho você faz. Porque de todo jeito você vai ter que colocar em ordem crescente. Agora, se você está lidando com a tabela de frequência, aí é mais interessante você começar a trabalhar com a questão da fórmula. Por quê? No caso aqui eu tenho 65 termos. Eu vou descobrir que é o termo que está no centro. Quem é que está no centro? Vai ser o termo x, que a ordem dele vai ser 65, que é o número de termos, mais 1 sobre 2. No caso, 65 mais 1, 66. E aqui sobre 2. Ou seja, eu quero o x da posição de número 33. Gente, o termo x da posição de número 33 é o 33º termo. Então, o que é que eu vou procurar aqui? Ó? Do primeiro ao 20º está aqui. Certo? Do 21º ao 55º vai estar aqui. Ou seja, do 21 até o 55. Se eu estou no se o 21, do 21 até o 55 está aqui,
e 33 é maior do que 21 e menor do que 55, então o meu termo de posição, do meu 33º termo, também vai estar aqui. Para cá nem adianta ir, porque daqui vai estar o 56º, ou seja, o da ordem 55, até o 65º, que no caso seria o 65. Então, no caso, meu termo mediano, minha mediana, vai ser isso aqui, ó. MD é igual a 6. E por aí, acabou-se meu cálculo. Certo? Então, basta que eu descubra quem é a ordem. Eduardo, eu poderia fazer se eu quisesse sair colocando todos os termos alinhados em ordem crescente? Poderia. Os 20 número 2, os 35 número 3 e os 10 número 4. Você escrever 65 termos para ir no meio e descobrir que era o 3. Ou você poderia fazer isso. Aí realmente fica a seu critério. Mas isso aí depende só de você no caso. A nossa última medida de tendência central é a questão da moda. E a moda é o mais fácil. A moda é como o nome diz. Moda é o que mais se repete, é a tendência, é o termo que mais está aparecendo, é aquilo que tem mais destaque dentro das nossas variáveis. Então, se eu tenho aqui uma tabela qualquer, então aqui eu vou botar aqui variável. E aqui a frequência. Aqui eu vou colocar, sei lá, 1, 2 e 3. Certo? Minhas variáveis. Aqui eu vou colocar 5 termozinhos. Aqui eu vou colocar 10 termos. E aqui eu vou colocar 8. O que vai ser minha moda, galera? O que vai ser a minha moda aqui no caso? Minha moda é o termo que mais está se repetindo. Então, literalmente, se eu sei a frequência de cada um dos termos, eu consigo achar a moda fácil. Basta que eu venha aqui e verifique. Ó. Quem é o termo que tem a maior frequência? 2. Então, minha moda, MO, é o 2. Só isso. Sei qual é o termo que mais está se repetindo? Então, automaticamente, eu sei quem é a moda. Fechou. Só essa. Essa é a única ideia. Acabou. Ah, Eduardo, mas e se, por exemplo, aparecesse... todos os termos aí tivessem o mesmo número de elementos, tá? Então vamos lá, vou trocar aqui, ó. Ah, mas Eduardo, se todos os termos tiverem o mesmo número de elementos, aí você vai ter uma palavrinha bem interessante para descrever isso. Eu vou colocar todo mundo aqui com 8 elementos. Se aqui fosse 8, aqui fosse 8 e aqui fosse 8. Então o que aconteceria, Eduardo? Quem seria a moda aí? Aqui seria um conjunto amodal. Por quê? Porque todos os termos aqui têm o mesmo número de aparição. Então não tem um termo que mais se repete. A definição de moda é o termo ou termos que mais se repetem. Os termos que mais se repetem são a moda. Como todos eles aparecem na mesma frequência, então não existe moda. Ah, Eduardo, mas e se fosse ali o 1, por exemplo, ou 2 ou 3, tivesse uma quantidade menor? Em vez de 8 fosse 5. Sei lá, qualquer número menor do que 8. Quantas modas existiriam? Aqui já seria bimodal. Existiriam 2 modas. Ah, Eduardo, quando é bimodal é porque tem 2. E quando é 3? Trimodal. Quando é 4? Tetramodal. Quando é 5? Pentamodal. Quando é 6? Hexamodal. Vou adiantar para você o seguinte, quando você vai trabalhar com a questão de moda, essa nomenclatura, que é a mesma que você usa por futebol, né? Bi, tri, tetra, penta, por aí vai, essa mesma nomenclatura você utiliza para cá, só que não é necessário ela. Por exemplo, em questões, você não vai ver o cara cobrando de você lá com um nome gigantesco, porque essa sistema de nomenclatura vai começando a aumentar os termos de um tamanho absurdo. Mas então o que acontece? Você vai encontrar mais situações do cara pedindo para você dizer qual é a moda. E aí, por exemplo, se eu fosse representar a moda disso aqui, nesse caso aqui, eu ia dizer que a moda, MO, é igual a é o conjunto conhecido por 2 e 3, composto por 2 e 3. Então, o conjunto dos 2 e do 3 é a minha moda. Ah, Eduardo, se fosse no caso anterior, em que o 2 era 10, quem seria a minha moda? Como é que eu ia representar isso? Eu ia dizer que MO, que a minha moda, é igual a um conjunto formado pelo número 10. Ah, Eduardo, se tivesse mais 5 elementos aqui, e os 5 elementos tivessem o número 10 também. Minha moda seria o conjunto, abre-chave, de todos os elementos que têm a mesma frequência e que essa frequência é maior do que a dos outros. Ah, Eduardo, e se o conjunto tiver só um elemento que é menor, que tem a frequência menor do que a dos outros,
E todos os outros elementos do conjunto têm a frequência maior do que a ele, que é maior que a dele, e todos eles têm uma frequência igual. Então a moda são todos os outros, certo? Menos aquele termo que está aparecendo ali com a frequência menor, beleza? A moda é sempre isso. O termo ou os termos que mais se repetem. Se houver um termo que ele se repita menos que os outros, pode ter 100, 200, pode ter 200 termos pode ter 200 variáveis lá, e 199 delas têm a mesma frequência e só uma delas tem a frequência menor. Então, aquelas 199 serão a minha moda, enquanto aquela única lá não vai pertencer a esse conjunto da moda. Beleza? Então, ó, minhas variáveis estão aqui. Minhas medidas de tendência central são basicamente isso. Média, que centraliza o valor. Mediana, o termo que está no meio. E a moda, o termo que mais se repete. Quando eu uso essas três medidas de tendência central, eu consigo determinar com mais precisão quem é o valor que representa aquilo ali. Vamos supor que eu esteja trabalhando com isso aqui, por exemplo. Aí eu vou determinar quem é a média aí. No caso, 5 mais 20, que dá 25, mais 24, que vai dar, no caso, 53. Aí eu faço a minha média aí. Sei lá, vou botar aqui 53 dividido por 13. Minha média, x barra, vai ser igual a 53 dividido por 13. 13 não, 23. A minha média vai dar o que? 2 a 46. Pronto, vai dar 2 ponto alguma coisa. Eu vou arredondar, tá, gente? Então nem me cobre muito. Arredondando aproximadamente 2. Pronto, aproximadamente 2. Aí, no caso, minha mediana aqui vai indicar como sendo o 2. No caso aqui eu vou ter quantos termos? 15, vou ter 23 termos. Acrescentando aqui fica 24, 24 dividido por 2 dá 12. Então até o quinto está aqui, até o 15º está aqui. Então, portanto, minha mediana fica sendo essa. Então, a minha moda é aproximadamente 2. Minha mediana é 2. Minha média é aproximadamente 2. Minha mediana é o 2 em si. E minha moda também é o 2. Portanto, eu posso descrever esse grupo aqui, essa amostra, essa população, como sendo, ou como possuindo uma medida que centraliza todo mundo, que é o quê? O 2. Belezinha? Então, essas medidas elas são usadas em conjunto, para que você centralize o máximo possível. Porque, por exemplo, se eu faço a média entre três valores aqui, sei lá, vamos pegar aqui 3 valores, como sendo, por exemplo, 5, 6 e 7. Se eu fizer aqui a média entre esses 3 valores, por exemplo, a resposta aqui vai dar o próprio 6, que é o tempo que está no meio. Beleza? Então aqui você vai ter 12, 12 mais 6 dá 18, 18 dividido por 3 dá 6. A minha média aqui no caso, a média desses termos, desse conjunto, certo? Vai ser esse 6. Agora, o que acontece? Se a média aqui é 6, você pode observar também que a mediana é 6 e a moda não existe, né? Mas você tem o termo ali central. Agora, pode acontecer também na média ser 6 com uma diferença grande de termos. Então perceba aqui, ó. Esse 6 aparece nesse conjunto e a média aqui é 6. Ou seja, eu poderia usar essa média para descrever esse conjunto aqui como sendo 6. Então centralizei a medida aqui. Já nesse conjunto aqui, ó, 1, 2 e 15, você vai ter o quê? 1 mais 2, 3, 3 mais 15, 18. Como são 3 termos, eu vou dividir por 3 também. E 18 dividido por 3 também dá 6, ou seja, a mesma média. Beleza? Agora, perceba que se eu utilizar essa média aqui para representar esse conjunto, eu vou estar falando de um elemento que nem aqui está. Beleza? Então, por exemplo, imagine que isso é uma linha de brinquedo, um brinquedo que eu vou comprar para uma galera. Aí é uma galera de 5, 6 e 7 anos. Se eu comprar um brinquedo para 6 anos, vai valer para todo mundo. Show! Agora, se eu comprar um brinquedo de 6 anos para esse grupo aqui, já não vai ser legal. Eu tenho uma criança de 1 ano e uma criança de 2. E tem uma adolescente de 15. Se eu comprar um brinquedinho de 6 para esses aqui, nem vai servir para esses aqui, porque é perigoso, e esse aqui não vai dar a bola. Portanto, não vai funcionar. Então, o que acontece? A gente precisa usar as medidas de tendência central, todas em conjunto, para que a gente possa entender como é que funciona. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando com essa linha ideia do brinquedo, no caso aqui, a minha mediana ia ser 6. Então, eu já sei que o valor que está no centro ali, quando eu alinho tudo, é 6. Ou seja, 6 pertence a esse conjunto. Eu posso representar esse conjunto com 6. A moda, não existe moda.
opa, não existe moda nesses termos, então não tem repetição de idades, então realmente o 6 está valendo. Posso dizer, comprar um brinquedinho de 6 anos para essas 3 crianças aqui que vai valer. Agora, se eu ver um preço daqui, minha média é 6, tá. Minha mediana é 2, opa, o valor que está no meio é 2. Ou seja, existe uma grande discrepância entre o primeiro e o último termo. Então já tenho que ver o brinquedinho que eu vou comprar, se vai dar certo para essa galera aqui. Já tenho que repensar meus dados. Minha moda, não existe moda, opa. Então as idades são todas heterogêneas, todo mundo tem idade diferente e tem uma discrepância bem grande. Eu tenho que ver ali quem é o valor que melhor vai se encaixar. E aí, com base nisso, eu vou analisar meus dados e reelaborar minha estratégia. Mas a ideia é que eu use elas sempre em conjunto. Belezinha? Então essa aí foi a nossa aula sobre a questão de estatística e espero vocês na próxima semana. Valeu!